Boa tarde, meus queridos irmãos. Muito tempo sem ver alguns de vocês, mas estou aqui feliz aí pela oportunidade de, mesmo que de forma virtual, aí estarmos juntos nesse momento aí de estudo, de oração. Que Deus esteja abençoando muito a sua vida. Bom, é a primeira aula que estou gravando aqui para os irmãos, referente a esse estudo, a aula 2 da EBD. Tá? O título da nossa aula é O Reino Unido, a parte 1 da aula, que fala sobre o reino de Saul. Então, primeiro eu queria convidar aí os queridos a fechar os seus olhos onde estiverem. Vamos pedir a Deus direção nesse estudo para que possamos receber dele o entendimento necessário. Deus amado, Pai querido, muito obrigado pelo tempo que temos, Deus, de dedicar a Ti esse estudo, Pai, de poder meditar na Tua palavra, Deus, de poder ser ensinados pelo Teu Santo Espírito. Muito obrigado pela Tua bondade, a Tua fidelidade sobre nós, Deus. E eu venho Te clamar agora que o Teu Santo Espírito esteja iluminando os olhos dos nossos corações para que possamos compreender, guardar, aplicar a Tua palavra, Deus. Sabemos que ela é viva e eficaz, Deus, que possamos de fato ter o nosso coração nesse momento convertido em terra fértil, Deus, para que a Tua palavra venha a germinar, Deus, e levarmos a Ti os frutos. Muito obrigado mais uma vez, Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, conforme comentei com vocês, o estudo de hoje, ele trata da formação do reino em Israel, né? Essa formação ela ocorre para poder aquecer aqui com os irmãos, né? Só para nos lembrarmos depois a gente tem ali Samuel, né? Como sendo levantado por Deus ali para poder tratar com o povo, ser o governante efetivamente do povo, um juiz ali, um profeta escolhido por Deus. E Samuel, ele chega um determinado momento que o povo ele pede um rei para Samuel. Esse pedido se dá em meio a um momento de medo, quando o povo enfrentava ameaças de outros reinos. E Samuel, após consultar a Deus, né, então, em obediência a ele, decide, né, nomear um rei. Né? Esse rei é o primeiro rei de Israel, foi um rei escolhido por Deus, e esse rei se chamou Saul. Né? Então eu queria conversar com os irmãos tendo como pano de fundo então esse período narrado ali tanto no livro de 1 Samuel, como também ali em Crônicas. No livro de Crônicas também temos em 1 Crônicas algumas narrativas. O ponto principal, o objetivo, né, que queria de forma geral estabelecer com os irmãos, entender quais foram realmente os aspectos da liderança, né, de Saul positivos, né, e quais foram os aspectos negativos, né, que demonstraram essas fraquezas. Ou seja, teve vários aspectos, características dessa liderança de Saul que fizeram com que ele chegasse ao primeiro reinado em Israel, e tiveram alguns outros, né, pontos que demonstraram todos esses problemas ali, né, essas fraquezas em relação à sua liderança. Então, temos ali um exemplo de um bom começo, né, mas depois, infelizmente, né, ele segue buscando alguns atalhos perigosos, né, e ele se desvia aí do caminho de Deus. Então, queria convidar aos queridos, se tiverem a oportunidade de abrir a sua Bíblia nesse momento, lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 13, os versículos de 1 a 14.
Esse texto eu gostaria de ler aqui com os irmãos. Se você puder acompanhar e manter a sua Bíblia aberta nesse texto. Bom, vamos lá. Nos diz assim a palavra de Deus em 1 Samuel capítulo 13, versículo 1 a 14. Samuel tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou sobre Israel 42 anos. Saul escolheu... Saul tinha 32 anos de idade, isso. 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou sobre Israel 42 anos. Saul escolheu 3.000 homens de Israel, 2.000 ficaram com ele em Micmas. Só para dar um pouquinho de contexto, esse momento em que Saul está escolhendo esses homens foi contra uma primeira batalha contra uma das primeiras batalhas contra os filisteus que estavam naquela época assolando o povo de Israel. Então Saul escolheu 3.000 homens de Israel, 2.000 ficaram com ele em Micmas e nos montes de Betel, e 1.000 ficaram com Jonatas em Gibeá de Benjamim. Jonatas era o filho de Saul. Tá? O restante dos homens ele mandou de volta para suas tendas. Jonatas atacou os destacamentos dos filisteus em Gibeá e os filisteus foram informados disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, dizendo que os hebreus fiquem sabendo disto. E todo Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se unirem a Saul em Gilgal. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Micmas, a leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel. Isso a gente vai ver lá que em Samuel 10:8, se não me falha a memória, Samuel tinha feito esse combinado, né, que Saul devia esperar. Saul esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal e os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então ele ordenou, prestem bem atenção nesses versículos, por favor, meus irmãos. Tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul ofereceu então o holocausto, e quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. E perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que você não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração, o coração de Deus, e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Que Deus nos faça compreendedores da sua palavra. Amém. Irmãos, esse texto, embora longo, né, mas eu achei importante reservar esse tempo para que os irmãos pudessem entender de forma mais clara para mim, um dos pontos principais aqui, onde se dá essa declaração de Samuel para Saul, né, em relação após o ato de desobediência, né, de Saul em relação a esse combinado, né, essa solicitação de Samuel, que foi feita lá no capítulo 10, no versículo 8, quando Samuel unge, né, a
A Saul ele diz: tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Mas, antes de falar mais especificamente, né, do aspecto dos aspectos da liderança em si de Saul, eu queria convidar os irmãos para, numa perspectiva maior, pensar primeiro no padrão de Deus para a liderança, né? O que Deus, o que a Bíblia, o que a palavra de Deus nos mostra, né? Em termos de padrões de lideranças. Então eu queria passar rapidamente por alguns textos, né? Da palavra de Deus que nos mostram características de um líder escolhido por Deus. O primeiro texto está lá no livro de Êxodo, no capítulo 18, tá? No versículo 21, quando a gente tem a nomeação dos auxiliares ali por parte de Moisés, né? Seguindo a sugestão do sogro dele. O versículo 21 nos diz assim: mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Outro texto que mostra características de um líder escolhido por Deus. Vamos lá para palavras do próprio Jesus, Mateus 20, versículo 26 e 27. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Lá em João 13,16, em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. A gente tem também Mateus 18,4, portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Em Marcos capítulo 10, versículos 43 e 44, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Temos também Mateus 23:11, mas o maior dentre vós será vosso servo. Lucas 22, lá nos versículos de 26 a 27, mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? No caso, quando Jesus estava servindo os discípulos. Porventura não é quem está à mesa, pois no meio de vós eu sou como quem serve. 2 Coríntios 12:6. Pois se eu vier a gloriar-me, palavras do apóstolo Paulo, pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E o último texto, Lucas 14:11, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Bem, irmãos, eu passei aqui por alguns, né, desses versículos com esse objetivo de realmente mostrar, né, na própria palavra de Deus algumas características desses, né, do padrão de liderança esperado por Deus, ou seja, é um padrão de um homem temente a Deus, é um homem digno de confiança, inimigo de ganho desonesto, é um homem servo, né, é um homem humilde. Então, eu acho que aqui é um homem que não busca glória para si mesmo. Então, eu creio que, tendo essa perspectiva, fica mais agora aquilo que a gente vai adentrar, que são as características mais específicas de Saul, tanto positivas e negativas. Eu acho que fica melhor para a gente confrontar, né, com aquilo que é o padrão de Deus, efetivamente.
Eu separei primeiro, né, dentro dessa liderança de Saul, alguns aspectos positivos que eu acho que vale a pena pensar, né? Esses primeiros aspectos positivos, tem um texto, por exemplo, em 1 Samuel, no capítulo 14, né? Ali nos versículos de 36 a 48, né? É uma das ocasiões em que é um dos textos, na verdade, né, que eu creio que vale ler para os irmãos aqui, porque ele tem vários, né, aspectos, eu acho que das características positivas de liderança de Saul que vão de encontro a esse padrão de Deus. Nos diz assim lá em 1 Samuel capítulo 14, versículo 36, a palavra de Deus. Disse mais, eu estou trocando o nome Samuel, né, mas características positivas, né, de Saul registradas aqui em 1 Samuel. Disse mais Saul: desçamos esta noite no encalço dos filisteus e despojemo-los até o raiar do dia, e não deixemos de resto um homem sequer deles. E disseram: faze tudo o que bem te parecer. Disse, porém, o sacerdote: cheguemo-nos aqui a Deus. Então, olhem só, consultou Saul a Deus. Tá? Então, versículo 37, dizendo: descerei no encalço dos filisteus, entregá-lo-ás nas mãos de Israel? Porém, aquele dia Deus não lhe respondeu. Então disse Saul: chegai-vos para aqui, todos os chefes do povo, informai-vos e vede qual o pecado que hoje se cometeu. Né? De fato, aqui só para fazer um parênteses, né, irmãos, essa tinha sido a vitória ali de Jonatas sobre os filisteus, né? Só que Jonatas tinha desobedecido a uma ordem, né, anterior a isso. Saul tinha falado que ele tinha conjurado o povo, né, que eles não deveriam comer pão antes do anoitecer, para que se vinguem para que ele se vingasse dos inimigos, né? E o povo se absteve, mas na verdade ali Jonas não, né? Jonas ele num bosque onde tinha mel no chão, ele acabou levando a mão à boca, né? Com o mel e falhado, né, nisso. Mas vou continuar aqui o texto só para dar um pouquinho de contexto para mesmo esses irmãos. Fecho parênteses aqui. Tá? Então, chegai-vos para aqui todos, versículo 38, chegai-vos para aqui todos os chefes do povo, informai-vos e veja qual o pecado que hoje se cometeu. Porque tão certo como vive o Senhor, que salva Israel, ainda que com meu filho Jonatas esteja a culpa, seja morto. Porém nenhum de todo o povo lhe respondeu. Disse mais a todo Israel: vós estareis de um lado, e eu e meu filho Jonatas do outro. Então disse o povo a Saul: faze o que bem te parecer. Falou, pois, Saul ao Senhor, Deus de Israel: mostra a verdade. Então Jonatas e Saul foram indicados por sorte, e o povo saiu livre. Disse Saul: lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi indicado Jonatas. Disse então Saul a Jonatas: declara-me o que fizeste. E Jonatas lhe disse: tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara, não foi nem com a mão, com a ponta da vara, que tinha na mão. Eis-me aqui, estou pronto para morrer. Então disse Saul: Deus me faça o que bem lhe aprouver. É certo que morrerás, Jonatas. Porém o povo disse a Saul: morrerá Jonatas, que efetuou tamanha salvação em Israel? Lembrando que ele tinha, né, participado ali na vitória ali liderado a vitória ali contra os filisteus, né? Então o povo disse a Saul: morrerá Jonatas, que efetuou tamanha salvação em Israel? Tal não suceda. Tão certo como vive o Senhor, não lhe há de cair no chão um só cabelo da cabeça, pois foi com Deus que fez isso hoje. Assim o povo salvou a Jonatas para que não morresse. E Saul deixou de perseguir os filisteus, e estes se foram para a sua terra. Tendo Saul assumido o reinado de Israel, pelejou contra todos os seus inimigos em redor,
contra Moabe, os filhos de Amon e Edom, contra os reis de Zobá e os filisteus, e para onde quer que se voltava, era vitorioso. Houve-se varonilmente e feriu os amalequitas e libertou a Israel das mãos dos que os saqueavam. Né? Então a gente tem aqui várias características, né, dessa liderança, né, características aqui positivas, né, da liderança de Saul. Né? No versículo 37, por exemplo, a gente vê claramente que há uma busca, né, consultou Saul a Deus, né? Ou seja, em submissão a Deus, em humildade. Logo na sequência, no versículo 38, há também ali uma busca por santificação. Chegai-vos para aqui, né? Todos os chefes do povo, informai-vos e veja qual o pecado que hoje se cometeu. Eu entendo isso aqui como uma busca realmente pela verdade, mais do que, né? Uma imparcialidade, que ela fica até mais clara no versículo 39, porque tão certo como vive o Senhor, né? Que ainda que com meu filho Jonatas esteja a culpa, seja morto. Né? E há uma busca, ou seja, também de coração aí, né? Uma busca sincera em entender, né, a verdade. Logo no versículo 41 ali, né, ele fala ao Senhor, Saul fala ao Senhor, mostra a verdade, né, o pedido dele a Deus. Tá? E finalmente lá no versículo 48, né, a gente vê que houve-se varonilmente, feriu os amalequitas e libertou Israel das mãos dos que o saqueavam, né, em Saul, né, realmente um espírito ali de coragem. Né? Saul foi capacitado por Deus e teve, né, todos esses aspectos. Aqui tem outro texto também, como ali, por exemplo, ainda em 1 Samuel, né, também ali no capítulo 11, os versículos 11 e 13, também quando foi uma vitória que o Saul teve, né, Saul ali liderando o povo contra os amonitas, e ele ali no versículo 11 e 13 diz que sucedeu que ao outro dia Saul dividiu o povo em 3 companhias, que pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e feriram a Amon, até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. Então disse o povo a Samuel: quem são aqueles que diziam reinará Saul sobre nós? Trazei-os para aqui, para que os matemos. Porém Saul disse: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou a Israel. Então aqui, na verdade, né, Saul, num pedido, né, na verdade, lá da cidade de Jabes Gileade, né, ela foi sitiada ali pelos amonitas, né, e eles disseram a todos os homens de Jabes, né, que eles deveriam, né, se render ali, né, perante o Nas, né, que era o amonita. E nesse contexto, então, os anciões de Jabes, eles fazem que a mensagem chegue, né, enviam mensageiros né, por todo Israel, e chega esse pedido de ajuda a Saul, que mostra ali, né, uma liderança em conseguir reunir todo o povo para fazer esse combate, e com essa visão estratégica, né, de dividir ali em 3 companhias, né, que era uma estratégia militar que diminuía essa possibilidade, né, de perder qualquer uma delas, né, por causa de algum ataque sorrateiro, enquanto proporcionava assim mais opções militares. Então tem esse lado de uma liderança com visão estratégica, e tem também ali no versículo 13 o reconhecimento do poder de Deus e né, de essa vitória, quando ele diz: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou a Israel. Ou seja, ele não trouxe a glória para ele, né? Ele reconheceu que o livramento veio do Senhor, e ele foi misericordioso, porque essa pergunta, né, de
quem são aqueles que diziam reinará Saul sobre nós? É quando ele é ali chamado a ser rei, né, né, quando Deus unge ele, né, por meio de Samuel, alguns não desdenharam, né, não aceitaram. Então ele poderia ali, né, ter, vamos dizer, se vingado, né? Então ele demonstra mais uma vez uma característica positiva da sua liderança, sendo misericordioso para com estes outros, tá? E aí, irmãos, eu queria pensar sobre alguns aspectos negativos dessa liderança, né? E para resumir esses aspectos negativos aqui, eu gostaria que vocês me acompanhassem no capítulo 13, no versículo de 8 a 12, que foi um dos que já lemos aqui no começo do estudo, né? Que consta ali onde o momento em que Saul oferece os sacrifícios, né, desobedece a Deus e passa a ser ali reprovado por Samuel. Então, só do 8 ao 12, esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui e que tu não vinhas nos dias aprazados e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E, forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. Então aí o pecado de Saul, né, não se tratava de ele, não era especificamente por ter feito um sacrifício a Deus, né? Não era isso, mas por ele não ter esperado pela assistência, né, sacerdotal de Samuel. Né? Então Samuel, ele, lá no versículo 8 do capítulo 10, Samuel tinha pedido que ele esperasse 7 dias para testar o caráter e a obediência de Saul, né, a Deus. Mas Saul falha nesse teste e ao acabar ali se apossando desse ofício sacerdotal, né? E ele age dessa forma, né, dessa forma desobediente, baseado nas circunstâncias e não na fé. Ou seja, vê o povo fugindo, o povo já com medo ali, né, cercados. Então ele acaba cedendo, né, para não perder os seus homens. E acabou, né, não considerando adequadamente o que Deus queria que ele fizesse de fato ali, né? E aí eu acho que é ladeira abaixo mesmo depois, né? Quando a gente vai avançando no livro de 1 Samuel, a gente vê, por exemplo, em 1 Samuel, no capítulo 18, já tem a tentativa, né, só para lembrar os irmãos, né? Deus escolhe a Davi, né, como para assumir, né, unge a Davi, né, por meio de Samuel, né, como novo rei de Israel. E aí nessa sucessão, né, do livro aqui, que não temos o tempo necessário aqui para passar em detalhes, mas Davi ali naquele momento, né, ele tem uma vitória militar importante, né? E a partir disso ele é aclamado, né? Saul escuta algumas mulheres cantando a Davi. Elas cantavam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares, né? Lá no capítulo 18. Bom, Saul ele depois disso intenta matar a Davi, né? A inveja, enfim, toma conta dele. Logo no capítulo também 20, né, o Jonatas, ao tentar defender ali Davi, né, proteger Davi, Saul acaba tentando também se ira contra Jonatas e no versículo, inclusive, acho que é no versículo
no versículo 32 diz, né, que então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir, né, ao próprio filho, né. E bom, aí também mais à frente a gente vai ter no capítulo 28, ele consultando aquilo que era, né, abominação já, que era a consulta aos médiums, né, aos adivinhos. Então, no capítulo 28, no versículo 8, né, nos diz que Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi, e com ele 2 homens, e de noite chegaram a mulher, essa adivinha, e lhe disse, peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Né? E aí vamos terminar, né, tragicamente ali no capítulo 31, né, do livro de 1 Samuel, que também é narrado no capítulo 10 do livro de 1 Crônicas, de fato, uma derrota ali de Israel, né, e a morte de Saul, que acaba tirando a própria vida, né, numa batalha, né, em que ele é ferido, né, na verdade, estão pelejando contra os filisteus ali, e aí os homens de Israel, fugindo diante dos filisteus, caem feridos no Monte Gilboá. Os filisteus, na verdade, apertaram a Saul, né, e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, todos filhos de Saul, né. Aí se agravou a peleja contra Saul, os flecheiros, né, avistaram e ele ficou, né, muito os temeu. Então Saul disse ao escudeiro, arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me transpassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Irmãos, aqui então encerro com isso esses aspectos negativos, né, da liderança de Saul. Eu creio que a partir disso tudo que lemos, né, Saul ele acaba falhando, né, várias vezes e todas elas se dão, né, por desobediência a Deus. Eu espero que esses textos expostos e tudo isso façam com que a gente possa meditar efetivamente, né, sobre também que tipo de liderança estamos exercendo, né, muitas vezes no nosso trabalho, muitas vezes no nosso lar, né, se estamos fazendo uma liderança, né, sendo líderes de acordo com, às vezes em algum ministério, se estamos sendo líderes de acordo com o padrão de Deus, né. Espero mais uma vez que Deus use a sua palavra, né, para poder trazer à tona tudo aquilo que ele deseja falar com cada um dos queridos irmãos neste dia. Deus abençoe muito a vida dos irmãos. Um forte abraço.